Uma técnica de enfermagem de Ji-Paraná morreu por complicações da Covid-19 no último dia 15 de setembro, aqui em Porto Velho. Mas a família só conseguiu levar o corpo para o interior 48 horas depois do falecimento. Edna Ferreira Maciel, de 45 anos. Era técnica em enfermagem na cidade de Ji-Paraná, interior de Rondônia. Trabalhava na linha de frente de combate ao coronavírus. Ela estava cursando a faculdade de enfermagem e prestes a concluir o curso. Mas o sonho de se formar foi interrompido no último dia 15. Ela foi infectada pela Covid-19, não resistiu e morreu no Hospital Regina Passes, em Porto Velho. A família, abatida pela notícia, quis levar o corpo de Edna para o sepultamento em Ji-Paraná, mas não deu. Além da dor, além de todo o sofrimento, ainda tive que lidar com a informação de que eu não poderia transladar o corpo da minha mãe para Ji-Paraná, ou seja, eu não ia poder trazer o corpo da minha mãe de Porto Velho para Ji-Paraná. Fui informada dessa forma pelo hospital. Como eu estava em Ji-Paraná, eu me desloquei até Porto Velho, cheguei na madrugada do dia 16 em Porto Velho, e logo pela manhã eu tentei conversar com o hospital ou na central de óbitos, eu tentei qualquer outro suporte que eles poderiam me dar para saber o porquê eu não poderia trazer minha mãe. É um decreto municipal da cidade de Porto Velho que não pode fazer translado de corpos de Covid a mais de 50 quilômetros. O município de Porto Velho segue uma recomendação do Ministério da Saúde que proíbe o translado do corpo em caso de óbito confirmado ou suspeita de Covid-19. Já o decreto do estado de Rondônia permite que faça o translado, não autoriza o velório e que lacre o caixão. A Juliana, através da Defensoria Pública, tentou na Justiça o mandado de segurança para que o corpo fosse levado para Ji-Paraná. Só na terceira tentativa, o pedido foi aceito. A essa altura, já passava de 48 horas da morte de Edna. Fizemos uma análise de todo o caso, da viabilidade jurídica, das medidas cabíveis naquele momento e impetramos um mandado de segurança contra a ordem do magistrado de primeiro grau que não tinha autorizado o transporte do corpo. No dia 18, por volta das 2 horas da manhã, o juiz da turma recursal, o relator, o Dr. Glodner, ele autorizou que fosse emitido as guias e determinou que o município seguisse a orientação que vem do decreto estadual e das portarias da Agevisa, da Agência de Vigilância Sanitária Estadual, para que fosse feito o transporte do corpo sem a realização da tanatopraxia, que é o tratamento do corpo, o embalsamamento dele para poder fazer o transporte. A única coisa que eu queria era enterrar minha mãe de uma forma digna, na cidade onde ela viveu a vida inteira, na cidade onde ela criou suas raízes, na cidade onde eu nasci, onde nossa família está. Eu quero agradecer mesmo todas as pessoas que se comoveram com a minha história. Eu quero dizer para você que passou ou está passando por uma situação como essa, procure a Defensoria Pública, procure quem pode lutar por você. A Justiça de Rondônia, por meio da assessoria de imprensa, disse que deu parecer favorável à família por 2 vezes para fazer o translado do corpo de Edna, seguindo o protocolo estipulado pelo governo do estado, que não proíbe o sepultamento na comarca de origem, ou seja, em Ji-Paraná, na cidade onde Edna morava. A Prefeitura de Porto Velho, que não autoriza o translado de um corpo com suspeita ou confirmação de Covid, falou sobre o caso e cedeu todos os trâmites para que Edna fosse sepultada na cidade natal por decisão judicial. Mandado de segurança, ordem judicial é para ser cumprida, né? Ela pode ser questionada, pode, mas se ela tem que ser cumprida. Se houver um questionamento, bem, mas ela tem que ser cumprida. E nós, o que o secretário me determinou foi: Christian, vamos cumprir. Apesar de nós entendermos, nosso entendimento, que foi errado, mas vamos cumprir. E assim eu fiz. O corpo de Edna foi sepultado na manhã desta sexta-feira. Familiares e amigos prestaram a última homenagem à servidora pública de Ji-Paraná. Pois é. Mais uma profissional da saúde que nos deixa. Mais uma profissional da saúde que se dedicou, que certamente salvou vidas durante essa pandemia, ajudou a todos nós nessa batalha, nessa guerra.
que lamentavelmente acabou sucumbindo diante do vírus. É uma tristeza, a gente aqui lamenta profundamente. E depois disso ainda, vem todo o sofrimento da família, a dificuldade para que a vontade da família prevaleça. Levando a própria mãe, a filha ali, querendo fazer isso para a cidade de origem, onde ela nasceu e onde ela viveu. E as dificuldades foram tantas, e a gente lamenta que seja assim. Ora, um decreto federal, um decreto exarado pelo governo federal, pela União, pode mais que o governo do Estado, que o decreto, que uma lei estadual. Assim como a lei estadual pode mais que a lei municipal. É assim que funciona. Então, eu não entendo por que esses decretos, essas leis que são divergentes. Uma diz uma coisa, a outra diz outra, enquanto que o cidadão enlouquece diante disso. Isso tem que se entender, Estado e municípios. Se nós temos uma lei estadual, a lei municipal tem que seguir esse mesmo caminho. E aí, na dor, nós vemos cidadãos que inclusive nem de Porto Velho são de Ji-Paraná, enfrentando toda essa dificuldade. E aí os nossos cumprimentos à Defensoria Pública, que abraçou essa causa e que foi até o fim, até a vitória. Agora, quando se diz, decisão judicial a gente cumpre. Pois é, mas antes da decisão judicial, olha o custo que isso causou para o Estado. Olha quanto custou isso para os cofres e para o cidadão pagador de impostos. Quando você cria um processo, coloca um defensor para trabalhar, coloca um promotor para trabalhar, coloca um juiz para trabalhar, com tantas outras situações dificílimas que eles têm que se envolver. Aí que se cria mais uma situação para dizer, não, mas como agora o juiz decidiu, vamos cumprir. O bom senso tem que muito antes prevalecer. E muito antes ainda, a lei maior sobre a lei menor. E o resto não se discute. Se faz antes de se precisar usar a máquina governamental, ou a máquina, melhor dizendo, do Estado, que é outra coisa. Como eu disse, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todas envolvidas numa situação que poderia ter sido resolvida sem nenhum tipo de trauma. Mas, lamentavelmente, a gente às vezes lembra que nós estamos no Brasil. Muita coisa aqui é difícil de ser resolvida e as coisas simples são dificultadas, lamentavelmente.